Olá pessoal, essa será a nossa aula 2, parte 1 de Geometria Espacial, que falará sobre o paralelismo entre planos, tá? Então, vamos a ela. Dois planos são chamados paralelos se eles não se intersectam, tá bom? Essa é a definição. E o que quer dizer com isso? Dois planos não se intersectarem. Quer dizer que dados dois planos, por exemplo, um plano alfa e um plano beta, alfa interseção beta será vazio, tá? Se isso acontecer, quer dizer que esses dois planos não se intersectam, então eles são paralelos, tá bom? É isso que a definição diz. Então, se constatarmos isso aqui, por definição, esses planos são paralelos. Daí, tem um texto aqui que eu vou resumir ele para vocês. Ele dá apenas um exemplo cotidiano de planos paralelos, tá? Que seria o chão e o teto das nossas casas, tá? O chão e o teto das nossas casas não se intersectam. Logo eles são paralelos, tá bom? Um outro exemplo seria duas paredes opostas de nossa casa, tá bom? Que elas serão sempre paralelas. Duas paredes opostas, tá? A não ser que uma parede esteja torta, né? Aí já não serão mais paralelas. Mas brincadeiras à parte, duas paredes opostas da nossa casa são sempre paralelas. Então, são exemplos cotidianos de planos paralelos, tá? Então, a seguinte proposição fornece um critério para o paralelismo entre planos, tá? Que será a nossa proposição número 1 da aula. Então, vamos dar uma olhada nessa proposição e também demonstrá-la, tá bom? Então, vamos lá. A primeira diz que se um plano é paralelo a duas retas concorrentes do outro plano, então esses planos são paralelos. Eu fiz uma ilustração aqui do lado. A proposição diz que se um plano, por exemplo, o alfa aqui, é paralelo a duas retas concorrentes de outro plano, que eu chamei de beta, então alfa e beta são paralelos, tá? É isso que está querendo dizer. Onde a nossa tese é que esses planos são paralelos. Essa é a nossa tese. Então, nós vamos provar isso por absurdo, tá? Então, vamos negar a tese. Negando a tese, a nossa tese é que alfa e beta seriam paralelos. Negando a tese, alfa e beta seriam concorrentes, tá bom? Então, seria essa figura aqui, a situação, tá? Lembrando que ainda vale as nossas hipóteses de que o plano alfa seria paralelo às duas retas RS, tá? Então, vamos lá. Vamos provar por absurdo. Então, suponha, por absurdo, que alfa e beta são concorrentes. Então, alfa interseção beta é uma reta, que no caso ali chamamos de T. Tá bom? Beleza, suponha isso. Bom, da nossa hipótese, temos que... Bom, da nossa hipótese temos que R é paralelo a alfa e S também é paralelo a alfa. Tá certo? Temos mais também o que? Nós temos que... temos também que a reta T está contido em alfa, tá bom? Ponto. Bom, da nossa hipótese, nós sabemos, primeiramente, o que? Da nossa hipótese, nós sabemos que S é paralela a alfa, tá? Então, S é paralela a alfa. Logo, S não intersecta com alfa, tá bom? Sabemos que S ser paralela a alfa implica o quê? Que S interseção alfa é um conjunto vazio, tá? E isso implica o quê? Se S não intersecta com alfa, logo S não intersecta com T. Então, S interseção T também é vazio, certo?
E como essa interseção T é vazia e existe um único plano contendo ST, que seria beta, como beta contém ST, né? Já que alfa interseção beta é T, então beta deve conter a reta S e a reta T, tá bom? Então, S não intersecta com T e existe um único plano que as contém. Isso implica o quê? Isso implica que S é paralelo a T, tá bom? Sendo que S passa por A, tá? Agora vamos considerar R, tá bom? Como R é paralelo a alfa, isso implica o quê? Isso implica que R não há interseção com alfa, tá? R não tem interseção com alfa. Então, a interseção é um conjunto vazio. E isso implica o quê? Bom, como T está em alfa, R não intersecta com T, tá bom? Então, isso implica que R interseção T também é um conjunto vazio. E como há um único plano contendo RT, e como beta contém RT, isso implica o quê? Que R é paralelo a T, tá? Sendo que R passa por A, tá bom? E aí já chegamos ao nosso absurdo. Daqui nós chegamos ao nosso absurdo. Por quê? Dado uma reta em um ponto fora dela, só existe uma única reta passando por esse ponto que é paralela à reta dada. Lembram dessa proposição? Só pode haver uma reta paralela a T passando por A. E nós dissemos que tem duas retas paralelas a T passando por A, tá bom? Esse que é o nosso absurdo. Então, isso é um absurdo, pois só pode haver uma reta paralela a T que passa por A. Como chegamos no absurdo, que vale ao contrário. Os planos, como nós chegamos nesse absurdo supondo inicialmente que os planos são secantes, então vale o contrário, que eles são paralelos, tá bom? E está demonstrado aí. Como queríamos demonstrar. Aí, essa outra imagem aqui é só para mostrar para vocês o quê? Bom, nós vimos que esses planos, essas retas sendo concorrentes e paralela a alfa, esses dois planos não podem ser secantes, tá bom? Mas nessa situação aqui, do jeito que as retas RS estão paralelas, o plano pode ser secante, tá bom? Nós podemos ter duas retas paralelas em beta e beta ser secante com alfa. Esse caso aqui vale, tá? É só uma observação. Então, nós provamos a proposição 1, tá? Se um plano é paralelo a duas retas concorrentes do outro plano, então esses planos são paralelos. Então, vamos à proposição 2. A proposição 2 diz que, por um ponto fora de um plano, passa um único plano paralelo ao plano dado, tá bom? Isso assemelha muito com aquela proposição das retas, né? Por um ponto fora de uma reta, passa uma única reta paralela à reta dada. Nós acabamos de ver essa proposição, né? Usar aqui na demonstração. Então, agora é o contrário, agora é com planos. Tá? Então, vamos provar isso aqui. Então, para executar essa demonstração, vamos mostrar primeiro que tal plano existe, ou seja, que existe um plano paralelo a alfa passando por P. Depois vamos mostrar que esse plano é único, tá? Vamos fazer essa demonstração em duas etapas. Então, vamos tomar duas retas concorrentes em alfa, tá bom? RS. Nós sabemos daquela proposição referente às retas que pelo ponto P só pode passar uma reta paralela a R e pelo ponto P também só pode passar uma única reta paralela a S, tá bom? Então vamos escrever isso. Sendo RS
contidos em alfa, tal que R interseção S seja um ponto, vou chamar de A, tá? Existe uma única reta R, R' paralela a R, tá bom? E existe uma única reta S paralela a S', ou S' paralela a S, tá bom? Então, foi o que eu acabei de dizer. Nós checamos duas retas R e S em alfa, tá? E nós sabemos que por P só pode passar uma única reta paralela a S e uma única reta paralela a R, tá bom? Que é R' e S'. Então tá aqui. Existe R' paralela a R, tá? R' paralela a R e S' paralela a S, tá bom? Então, por enquanto nós temos isso aqui. Daí, como R' e S' são concorrentes, como R' interseção com S' resulta no ponto P, ou seja, são concorrentes, existe um plano beta que contém R' e S', tá bom? Daí, como R' é paralela a R, igual aqui, R' não intersecta R, tá bom? E se R' não intersecta R, R' não intersecta alfa. Concordam comigo? Então, nós temos a reta R' não intersectando alfa e paralela a uma reta de alfa. Isso é definição de quando uma reta é paralela a um plano, lembram? Da aula anterior. Uma reta é paralela ao plano quando essa reta não intersecta esse plano e for paralela a uma reta desse plano, tá bom? Então vamos escrever isso. Como R' é paralela a R, isso implica o quê? Que R' interseção R é um conjunto vazio, o que implica que R' é paralela a alfa, tá bom? Pois R' não intersecta alfa e é paralela a uma reta de alfa, tá bom? Então, isso aqui nós podemos concluir também que R' interseção alfa também é vazio, tá bom? E essas duas coisas implicam nisso. Então, de maneira análoga, nós podemos fazer com S, tá bom? S' e S. Analogamente, nós vamos ter também que S' é paralela a alfa, tá bom? Do mesmo jeito que a gente fez em cima. Daí, já terminamos a demonstração. Por quê? Porque nós podemos utilizar a proposição anterior que nós acabamos de provar. E ela nos dizia que, se um plano alfa é paralelo a duas retas concorrentes de outro plano, no caso beta, se alfa é paralelo a duas retas concorrentes de outro plano, então esses dois planos são paralelos. É isso que dizia a proposição anterior. E como alfa é paralelo a S' e R', S' e R' de outro plano, e elas são concorrentes, então alfa e beta são paralelos, tá bom? Da proposição anterior. Essas duas aqui, então, essas duas coisas aqui, implicam que alfa é paralelo a beta, tá? Terminando assim a primeira parte da demonstração. Agora vamos à segunda parte. Para a segunda parte, a gente vai usar essa situação aqui. Então, nós vamos fazer essa prova por absurdo, tá bom? Nós vimos que alfa e beta são paralelos, tá? Então, na situação abaixo, nós vamos provar que beta é único. Ou seja, só pode ter um plano passando por P que é paralelo a alfa, tá? Não vai existir mais de um plano. Então, nós vamos provar isso. Vamos provar por absurdo. Vamos supor que existem dois planos que seja paralelo a alfa, tá bom? Então, nós estamos supondo aqui que esses dois planos, beta e beta', sejam paralelos a alfa, tá? E esses dois planos passam por P, tá bom?
A interseção entre beta e beta' é a reta T. Então, vamos escrever isso. Segunda parte da demonstração. Tá? Vamos supor por absurdo. Vamos provar por absurdo. Então, seja beta e beta' tais que beta paralela a alfa e beta' paralela a alfa, tá? E meu ponto P pertence a beta e beta', tá bom? Então, são dois planos paralelos a alfa passando por P. E eles são concorrentes, certo? Então, beta interseção com beta' resulta na reta T, tá bom? Que dois planos secantes, a interseção deles é uma reta. Nós vimos isso. Bom, consideramos a reta C contida em alfa. Consideremos a reta C contido em alfa e o plano gama passando por C, tá bom? Tal que gama interseção beta seja reta U e gama interseção beta' seja reta U', tá bom? Então, nós supomos aqui um plano gama passando pela reta C. Ele intercepta os planos beta e beta' nas retas U e U', tá? Respectivamente. Agora, nós supomos no início que beta era paralela a alfa, certo? Então, se beta é paralela a alfa, U também vai ser paralela a alfa, tá bom? Então, logo, U não intersecta alfa. Se U não intersecta alfa, U também não vai intersectar C, tá bom? E como U não intersecta a reta C e existe um único plano que os contém, que é o plano gama, contém C e contém U, logo U e C são paralelos, tá? Então vamos escrever isso. Vamos lá, deixa eu ver a maneira de escrever isso. Como beta paralela a alfa, isso implica o quê? Isso implica que beta não intersecta alfa, tá? Só que se beta não intersecta alfa, nós temos que U também não intersecta alfa, tá? E se U não intersecta alfa, U não vai intersectar C também. Logo, U, interseção C, também é vazio, tá? E nós temos também gama contém U e C. Como gama contém U e C e não há interseção entre eles, isso implica o quê? Que U é paralelo a C, tá? Com U passando por P. Então, P pertence a U. Tá bom? Agora, analogamente, igualzinho ao que eu acabei de fazer, nós vamos concluir que U' também é paralelo a C, tá bom? Passando por P. É a mesma coisa. Então, analogamente, nós temos que U' também vai ser paralelo a C, tá bom? U' também vai ser paralelo a C, com P pertencente a U'. Ou seja, nós temos a reta U paralela a C, tá? Passando por P. Nós temos a reta U' paralela a C passando por P. Isso já é o nosso absurdo, tá? Absurdo. Por quê?
Bom, por um ponto fora de uma reta, só pode passar uma reta paralela à reta dada, lembra? Então, por P, só poderia passar uma única reta paralela a C. E está passando duas. Então, esse foi o nosso absurdo, que veio inicialmente da gente ter suposto que existe mais de um plano paralelo a alfa, tá? Então, logo não pode existir esse segundo plano paralelo a alfa. Então, está provado que só vai existir um plano beta paralelo a alfa, tá bom? Então, a demonstração agora está completa. Então, como queríamos demonstrar? Agora, vamos provar uma outra proposição. Se uma reta corta um de dois planos paralelos, então ela também vai cortar o outro. Então ele diz que nós temos aqui um plano alfa e beta paralelos, tá bom? Ele está dizendo que se a reta R cortar alfa, a reta R também vai cortar beta. Isso daqui é um pouco óbvio, mas a gente precisa provar isso. Não adianta só dizer que é óbvio, tem que provar. Então vamos lá. Então vamos fazer essa demonstração também por contradição ou por absurdo. Então vamos supor, nesse caso aqui, onde o plano gama contém R e a interseção entre gama e alfa é a reta S, certo? E R intercepta S no ponto A. Vamos supor então por absurdo que a reta R não intersecta beta. Então, suponha por absurdo que R não corta beta, tá? Isso implica o quê? Isso implica que R é paralelo a beta, tá bom? E da nossa hipótese, temos que alfa também já era paralelo a beta, tá bom? Bom, e como R é paralelo a beta, como R está contido em gama, isso implica o quê? Isso implica que gama também deve ser paralelo a beta, tá bom? Se R for paralelo a beta, como R está contido em gama, o gama também tem que ser paralelo a beta, tá bom? Então, já chegamos no nosso absurdo. Por quê? Porque nós temos dois planos passando pelo mesmo ponto e paralelo a beta. Isso não pode acontecer, tá? Nós vimos em uma proposição anterior que por um ponto fora de um plano, só passa um único plano paralelo ao plano dado, tá? Então, por beta, teria que passar somente um único plano paralelo, tá bom? E como está passando dois, nesse caso aqui, está passando gama paralelo a beta e alfa paralelo a beta, gama e alfa paralelo a beta, esse é o nosso absurdo. E nosso absurdo veio da onde? De supor inicialmente que R não corta beta. Então, logo nós podemos afirmar que R vai cortar beta, tá bom? Então, está demonstrado. Daí, tem uma proposição aqui que fica para vocês como exercício. E talvez eu traga nas próximas aulas. Então, fica como exercício. Provar que se um plano corta uma de duas retas paralelas, então ele também corta a outra, tá bom? A prova deve ser análoga à que a gente fez no anterior. É bem parecida, só que agora, em vez de ser reta, é plano. É um plano cortando duas retas, tá bom? Então, para esse vídeo é isso. E até a próxima.